Olá, você está assistindo o terceiro bloco do programa TV Câmara Entrevista. Estamos conversando hoje sobre política cultural, coletivos culturais e a produção da cultura aqui em nosso município, recebendo no programa Wagner Rodrigo, produtor cultural, também Carlos Guedes, ensaísta, crítico de cinema, autor e agora homenageado aí com o nome de um espaço cultural na nossa cidade. Queria perguntar para vocês, a gente estava falando um pouquinho dessa coisa da cultura não tá só ali no limite do espaço físico, mas também atingir o bairro, a cidade, capacidade de transformação da cultura. Vocês entendem ação cultural como ação política também? Política no seu sentido, não no sentido partidário, mas de transformação, de coletivo? Eu acho assim, dentro do escopo grande, sim, é o dever do Estado. Eu acho de promover... porque a gente tem isso, né? O Estado promove a questão da saúde, né? Educação, mas a cultura, na minha opinião, ela é integral, ela permeia todas as outras áreas. A cultura não deve ser subjugada apenas à Fundação Cultural, à Secretaria de Cultura. Acho que tem uma confusão, às vezes, do Estado entre cultura e entretenimento, né? E lazer. Porque assim, nada contra os grandes eventos, mas colocar que os grandes eventos são ações de arte, de cultura, eu acho que é um engano. Só que daí você trabalha com uma agenda, você trabalha com um orçamento, que você fala, nossa, trabalhei com X, mas não, foi 30 mil pessoas, mas o quanto que foi aquele um dia? Sendo que uma oficina cultural, dependendo do que foi, é geração de emprego e renda. Teve uma oficina no passado de audiovisual que 2, 3 pessoas durante a oficina começaram a comprar câmera e começaram a prestar serviço. Então, acho que a função do Estado, e não é só a função de só dar a apresentação teatral, é pensar nisso, pensar no entorno. Você falou na sociedade, porque a cultura, ela permeia tudo. É muito difícil quando a gente fala em educação e ver que tem um auditório, mas auditório é da educação, não sei que educação. Como é da educação? É auditório da cidade, a cultura tinha que permear tudo isso. Então acho que é dever do Estado promover desde a questão dos espetáculos, apresentações, os espaços, como formação de profissionais, formação de público. A gente percebe, o Guedes está falando a questão de repertório, quanto uma criança que lê desde cedo, que assiste espetáculo teatral, que assiste filme, o quanto que isso vai mudar a função cognitiva dela, da questão dela abrir mente e ver. Quando a gente está falando de questão, antigamente a gente pensava em trabalho e pensava o quê? Eu vou ser engenheiro, advogado. Hoje em dia, cara, abre a faculdade, qualquer faculdade tem 30, 50 cursos. Abriu a cabeça, tem outras possibilidades. E a partir do momento que eu consigo ver isso desde criança, e é muito comum quando eu trabalhei com projetos teatrais, várias pessoas, a primeira vez que eu vi a peça de teatro, obrigado. E por que eu cheguei? Por uma lei de incentivo à cultura, que bancou meu grupo, que rodou espetáculo e conseguiu atingir um público. Depois de 10 anos eu volto e vejo aquela criança sendo ator, trabalhando em alguma outra coisa, mudou ela. Então, eu acho dever do Estado também de estar promovendo. Concorda, Guedes? Concordo plenamente. Não, eu acho Mas aí não existe um perigo também, às vezes, do Estado direcionar a cultura, a produção cultural para um interesse que não seja interesse coletivo, da transformação da sociedade. Tem vários exemplos, né, de países totalitários. Não é só o capitalismo selvagem que é o grande mal, né? Existem também estados totalitários que utilizam... Não existe um perigo também isso? O perigo sempre existe em tudo. Viver é perigoso. Viver, como falava Guimarães Rosa, né? Eu não sei, entendeu? Eu penso assim que deve haver um olhar, entendeu, mais conciso, entendeu, do Ministério, principalmente da Cultura, né? E privilegiar, entendeu, diversas formas, né, de espetáculos, entendeu, o estímulo a muitos pontos de cultura. Eu acho que é até legal a questão da cultura viva, que é um projeto que eu acho que foi até agora aprovado, até na última instância, pela Câmara e tudo, que é uma coisa que vem de baixo para cima, que é tirar um pouco esse medo que você falou. Aqui em Jacareí está dizendo, né? Cultura Viva no federal. Em Jacareí a gente aprovou também o Plano Municipal de Cultura. Isso. Queria saber também o que vocês pensam um pouco disso muda. Eu acho que tudo esses são instrumentos. A partir do momento que você prova uma lei que é a cultura viva, qual que é a ideia de cultura viva? Ter um ponto de cultura no meio do sertão, no meio da Amazônia, que não é o governo que fala, você vai ter peça de teatro. Não, já é um grupo constituído que fala para o governo, eu preciso de dinheiro para promover isso, tipo. A gente está fazendo aqui. Então, ou seja, é de baixo para cima. É uma política cultural que foi
por uns 2, 3 anos esse último mandato, o governo federal renegado um pouco, e agora com a promoção Isso foi muita importância com o Gil, né, no com o Ministério. Gil, com o Célio Turino, meio... que foi o cara que implementou aqui, eu acho que é até legal citar isso. Que teve em Jacareí. Que teve em Jacareí na Conferência Municipal de Cultura, que o ponto de cultura, a ideia do Cultura Viva está indo pela América Latina toda. Cara, é uma coisa que o Brasil está exportando e o próprio Brasil às vezes não está dando valor. Então, eu acho que esse mecanismo, Cultura Viva é um exemplo, que são os pontos de cultura, também dentro desse projeto que é maior do que só ponto de cultura. Outro mecanismo, o Sistema Nacional de Cultura, que Jacareí agora está aprovando o Plano Municipal de Cultura. Já está no processo de fazer, já tem um Fundo Municipal de Cultura aprovado. O que é isso? É criar mecanismos para que não aconteça isso. Tem uma verba, tem uma prefeitura XYZ que vai subvencionar um segmento da arte de cultura de XY artista. Só que, ao mesmo tempo, é uma coisa interessante você pensar, porque o governo cria essa estrutura, cria um Conselho Municipal de Cultura, só que o Conselho Municipal de Cultura é optativo, é facultativo, ele não é deliberativo. Então, ao mesmo tempo, sim, eu crio um grupo de pessoas que eu posso dar opinião, mas quem dá a cartada final é o Estado. Então, é coisa assim, claro, mas já foi uma parte a mais que a gente conseguiu. Vai ter já tem um Conselho Municipal de Cultura, tem um plano municipal, só que tem que caminhar para ser deliberativo, para um conselho criado numa conferência, votado. Ele tem o poder de deliberar sobre a cultura na cidade, porque daí é a hora que a gente consegue tentar tirar isso. Só que ele falou o medo do Estado, mas isso também acontece com a indústria. Por exemplo, com as leis de incentivos atualmente que existem, um exemplo ali, que então a Lei Rouanet, uma empresa X de cerveja, ela pode patrocinar projetos só de música que atinge o público dela. Só que o dinheiro é de imposto, o dinheiro não é dela. Ela pega 5 milhões e fala, eu quero botar 5 milhões em vez de pagar o governo, eu quero fazer para esse público, ou seja, está fazendo marketing cultural com dinheiro público. Então, será que é interessante ficar 100% amarrado com as indústrias também, com dinheiro de imposto? Só que, assim, são mecanismos que existem, é o que está fazendo a cultura ocorrer. Mas, por exemplo, Lei Rouanet, 80%, 70% do dinheiro, ele está num, tipo, vamos dizer assim, um quadrilátero que pega Avenida Paulista, Higienópolis, Pinheiros, Vila Madalena, Vila Mariana. Que 70% dos projetos aprovados na Lei Rouanet sai de produtoras daquela região. Então, isso é justo? Só que acho que com o tempo o governo está conseguindo criar alguns mecanismos. Tem editais hoje em dia de mestres da cultura, coisa que não existia. Culturas tradicionais, culturas indígenas, afro. Saiu um tempo atrás, foi até objeto de questionamento de cultura afro, que era para jovens produtores negros. Falaram que até ser segregador. Eu falei, cara, não, o cara não tem oportunidade de chegar, não tem importância de ter. Então acho que está criando um mecanismo. Só que é isso, quanto mais mecanismo a gente criar... democrático mesmo, de participação popular, que é um medo também de qualquer governo, não importa se é um governo de direita ou esquerda, todo mundo tem esse papo, mas quando o poder está no povo... Os governos têm vários pontos em comum, sejam eles de qualquer ideologia. Quando chega ali no povo... Mas não é dar o poder pro povo. De quem tem o poder? É o povo. O povo que elegeu aquilo. Então, quanto tiver mais mecanismo, isso para a saúde, para a segurança, para a educação, que eu posso lá participar da proposta, acho que tem a melhorar. Então, o que a gente precisa criar, acho que o Plano Municipal de Cultura a gente está agora, é criar mecanismos para que isso não fique amarrado à gestão X ou Y, mas que seja um plano municipal. A ideia do Plano Municipal de Cultura é 10, 20 anos. Então, o que for aprovado agora, a gente tem planos de metas, então tá lá, então o próximo gestor... Então, esses mecanismos que são mais interessantes a gente conseguir fazer agora. E acho que a gente está tendo oportunidade, está sendo um momento de oportunidade disso. Guedes, eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho do Ferrez. Você deve conhecer lá a história do sarau, da periferia. E uma vez eu li ele falando que tinha que, além de todas essas dificuldades, né, de produzir cultura no país, cultura na periferia, ele tinha que concorrer com a novela das 8 também, né, que está ali. A gente sabe o peso que tem a indústria cultural, a comunicação de massa. Você acha que a arte ainda tem esse caráter revolucionário? Ou deveria ter, ou também não tem que ter? Não tem... Eu acho que deve ter sempre, entendeu? Eu acho que, né, na realidade, uma arte que estaciona dentro do tempo é uma coisa terrível. Eu vi essa palestra do Ferretti, principalmente o trabalho que ele faz na periferia, né? Que eu acho muito bom. Sarau da Cooperifa. Como? Sarau da Cooperifa. Ele esteve aqui na Sala Mário Lago, não sei se foi lá que você conheceu ele, fazendo uma palestra e tal. Então a gente vê que, assim, que existe essa tendência fundamental também, que não só votarmos para a arte erudita, mas também votarmos para aquilo que seria a manifestação mais popular do povo, né?
por exemplo, agora mesmo eu estou finalizando um projeto, né, do Ópera Caipira, em que a gente fazia um resgate da cultura popular do Vale do Paraíba, né, desde o Moçambique, Maracatu, Calango, né, e outras coisas mais, né. Então, eu não sei se talvez fosse essa a resposta que você gostaria de ter, entendeu? Mas eu acredito assim que toda forma, né, de arte que ela não é feito assim dentro de uma renovação, ela tende a cair dentro do silêncio, entendeu? Aquele silêncio assim que machuca, porque ela é um silêncio que não é capaz de ter seus meios de comunicação. Então eu sempre vou acreditar numa arte assim que ela viaja junto com a modernidade. O dia que eu deixar de acreditar que a arte ela não é transformadora, eu vou me sentir muito mal. Isso que é verdade. Só para corrigir, o do Cooperife é o Sérgio Vaz. Sérgio Vaz. O Ferraz é o mais galera do Capão Redondo. Mas eles estão, em comum, eles têm esse movimento de coletivos também. O que cresceu muito em São Paulo, acho que de 5 anos para cá, foi o sarau. Então tem o sarau do Alessandro Buzo, que é outro que tem um programa na TV, que é o sarau suburbano, que é feito no centro. Então começou a pipocar, que é um pouco disso. Até pensando, a gente tá falando de Jacareí, né? Mas quando a gente pega em São Paulo, mas São Paulo tem de tudo. Só que você vai para as margens, para as periferias bairros, não tem nada. E eles começaram a criar os próprios espaços dele de literatura, de sarau com exposição. Tem o cinema na Viela, tem o também Quebrada na Viela. Tipo, os caras usam a escada da Viela para fazer exibição de filme. E pensando nesse sentido, se for pegar Jacareí, ele tá fora do centro. Quando você vai para o interior, você é mais subjugado ainda. Porque as pessoas têm sempre ter essa mania, né? Sempre olhar para a cidade maior ao lado, eu vou pra cidade maior, daí o cara maior, não, eu vou pra capital. Daí quando o cara mora na capital, não, eu preciso ir pra França, pra Inglaterra, pra sugar, pra embebedar de cultura. O que é mais um país nosso que cultura? Não que aquela cultura seja ruim, mas eu não posso negar a cultura que existe. Então, eu acho que a cultura, como ele falou, a arte, a cultura é totalmente transformadora. Existe também um mercado de entretenimento, mas existe essa cultura que ela tem que modificar as pessoas, né? Se a pessoa entrar no espetáculo e sair do mesmo jeito que ela tava, eu acho que não é ideia. Mesmo que ela saia, não gostei, ela tem que sair reclamando. Mas modificou ela. Tem que incomodar, num certo sentido, né? Gente, a gente está chegando no final do nosso programa. Eu queria pedir para vocês reforçarem, então, um pouco quem são os parceiros que estão envolvidos no espaço de artes, Carlos Guedes, além do nosso próprio homenageado que apareceu aqui. O endereço e a programação aí, o que vocês estão pensando agora para esse início? Se já tem alguma coisa que você pode adiantar? Então, para a gente começar dos parceiros, no momento a gente está com vários coletivos, um é o Jacaré Nós Coletivo, a gente está com a produtora de Jacaré também, Bora da Audiovisual, o Grupo Teatros Ofertantes, o Grupo Tecelagem e a Travessia Cultural. Esses são os parceiros do coletivo, além do núcleo audiovisual de Jacareí. A gente tem outros parceiros como Cultura no Morro, Caravana Cultural, Pop Esther Rosado, que são parceiros pontuais. Com esses coletivos, a gente quer, a partir agora já de agosto, ter todo final de semana alguma atividade. Então, o projeto Jacaré Nós tem inspirações e música na tela, o pessoal do Tecelagem vai trazer alguma apresentação de teatro, o do audiovisual, a gente está até vendo ainda que vai ser, mas vai ter momento de palestras, de workshops, exibição de filme, até convidar o Guedes, como conhece bastante de cinema. Para a inauguração, vai ser agora no dia 18 de julho, a partir das 20 horas, a gente vai ter exposições de artes visuais de artistas locais, que a gente está fechando aí com os parceiros. Vai ter 2 pocket shows, um com a banda Infraúde e outro com o projeto do Erudito ao Popular, do pessoal do Travessia Cultural. A gente vai ter algumas intervenções do Guedes também, com alguns poemas e exibições. A gente quer fazer tipo uma projeção de umas fotos antigas do Guedes, um momento de projeção. E vai ter um espaço aberto também com vendas de alguma coisa nossa, com um bar funcionando. Isso é a abertura dia 18 à noite. O endereço... Rua Jerônimo, a gente vai colocar no... São Jerônimo, 311, Jardim das Indústrias, final do Cafezal. No final da antiga rua do Cafezal, famosíssima. E para o dia 19, a nossa ideia de ação, a gente vai ter uma parceria com Caravana Cultural, da 1 até as 9 horas da noite, teatro, música e cinema. Daí é só entrar na página nossa do Face, que vocês colocaram também. Quem assistiu o programa na reprise, que pode ser que passe depois dessas datas,
pode conferir a programação? Tem algum site, algum Por enquanto é a página do Face, que é Espaço das Artes Carlos Guedes. Então, só colocar digitar no próprio Face, você vai achar. E dentro de programação, duas coisas que a gente já pode falar que já tem aqui no site. No dia 26, que é o sábado subsequente, a gente vai ter um workshop de 3 horas de introdução audiovisual, que é de um projeto Ofício de Jacareí, que é do Borandá, do Núcleo Audiovisual, que é parceiro. E no dia 2 de agosto, a gente vai ter uma palestra com o Eduardo, que é um documentarista de São Paulo, da Complô TV. Então a gente vai estar com uma palestra aberta, a gente chegou a fazer um workshop mês passado. A gente vai ter uma palestra aberta com ele, com exibição de algum curta dele, um debate sobre documentário já nesse espaço. Então essas novidades da agenda é só acompanhar a nossa página, que a gente já tem algumas coisas pontuais. Guedes, obrigado. Eu que agradeço Não sei se é a primeira vez que você vem aqui na TV Câmara, espero que você volte mais. Opa. Obrigado pelo diálogo. Eu que agradeço, deixar um abraço para todos aí que estão assistindo, vendo você aí. Nós vamos te convidar para vir aqui só falar de cinema. Parece que você não gosta muito, mas parece que você fala um pouco disso também, né? Cinema e misturar um pouquinho de poesia, literatura, sendo menos burocrático. Aguardem o Guedes na nossa programação. Hoje conversamos sobre cultura, produção cultural aqui em Jacareí. E agora fique aí com a nossa programação. Muito obrigado pela audiência.